Olá para você que acompanha a nossa programação, damos sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos e candidata à Prefeitura de Garopaba, cidade sede da Pix TV. Lembrando que as ordens das entrevistas foi definido em sorteio realizado em 10 de setembro com um representante de cada um dos candidatos. Hoje, o nosso entrevistado vai ser o candidato Júnior Abreu, do Progressistas. Hoje participa comigo também o jornalista Tiago Pereira. Eu sou o Vinícius Pacheco e lembrando que as nossas entrevistas elas terão 25 minutos de duração para as respostas. E logo após os 25 minutos, mais 2 minutos para as explicações pessoais. Lembrando também como foi definido com cada uma das campanhas, nós abriremos todas as entrevistas falando sobre saneamento básico. O tempo do candidato começa a valer a partir do momento que ele começar a responder a primeira pergunta. Então vamos dar início neste momento. Candidato, uma boa noite para o senhor. Candidato, eu gostaria de saber, em junho, o senhor publicou, por decreto, o Plano de Saneamento Básico Municipal. Inclusive, foi motivo de algumas críticas, principalmente de alguns candidatos e inclusive de alguns vereadores que ainda fazem parte dessa atual legislatura. Pelo fato de não ter sido discutido na Câmara de Vereadores. Paralelo a isso, tem sido divulgado a informação que a Prefeitura teria um estudo em uma área para a instalação de um ETE na Palhocinha, na região da Estiva, na entrada da cidade. E aí eu pergunto para o senhor se realmente esse estudo existe, da instalação dessa ETE ali na região da Palhocinha. E a outra pergunta paralela a isso que eu faço para o senhor é, o plano de saneamento básico que foi feito, ele coloca como meta, uma das principais metas, que até 2033, 90% da cidade já esteja com o saneamento básico instalado, concluído. Então, aí essas duas perguntas, se realmente existe esse estudo e como fazer para a gente atingir essa meta de 90% em até esses quase 10 anos. Boa noite, Tiago Pereira, boa noite, Vinícius. Obrigado a Pix pela oportunidade. Primeiro, o plano de saneamento básico ele foi discutido sim com a comunidade em uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Então, quando você fala que ele não foi discutido na Câmara de Vereadores, ele foi discutido em audiência pública. Nós colocamos até a Câmara de Vereadores e, por uma demora nos trâmites, a gente pegou pelo Marco de Saneamento 2020 e fizemos por decreto. Está valendo o nosso plano de saneamento básico. Quando você fala de uma desapropriação de terreno para uma ET, isso também não é verdade. Hoje, a exclusividade do esgoto da cidade é da Casan, de um contrato de programa firmado lá em 2009. Então, qualquer desapropriação de terras é feito pela Casan. A Casan hoje justifica ao município que ela está fazendo novos estudos para poder fazer a instalação de uma ET. Hoje, o município ele tem um processo administrativo contra a Casan, junto com a ARES, que é a Agência Reguladora de Saneamento. Já fomos até Brasília, na Agência Nacional de Águas, buscando alternativas para o marco legal de saneamento. Quando fala 2033, isso é o marco de saneamento 2020 aprovado, que ele informa que tem que ter 90% de tratamento. Em Santa Catarina, eles brigam muito hoje pela regionalização, um projeto de lei que está na Câmara Legislativa do Estado. Para o município hoje, nós temos um contrato de programa válido, que está com a exclusividade com a Casan. O nosso projeto dos próximos 4 anos é brigar para que a estatal ela faça o que tem no contrato de programa ou nós vamos estabelecer o rompimento contratual. Quando a gente fala na Palhocinha, no caso, existe essa possibilidade também, dentro do estudo da Casan, de ser ali, por exemplo? Existe hoje um decreto municipal autorizando a desapropriação, mas até hoje a Casan não pagou o proprietário do terreno. Essa área foi apontada, foi direcionada pela Casan. Perfeito. A Casan alegava, em várias visitas à Câmara, conversa com os vereadores, que o plano municipal era a premissa, inclusive reportagem aqui nossa, quando ainda o Henrique era secretário de administração, Sim. Ele que conversou conosco sobre isso. Agora o plano está posto, ele está pronto. Você nos informa que a Casan até já tem uma área, sequer ainda fez o pagamento e a gente não sabe quais são os próximos passos. Se reeleito prefeito, embora você já tenha adiantado um pouco a minha resposta, dizendo que tem um processo administrativo, como trabalhar com a Casan para que esse processo do saneamento saia realmente do papel? Tiago, vamos lá. Primeiro, gente, a Casan, ela não vai fazer o esgoto da cidade. Na LDO do próximo ano, ela tem 32 milhões. Ela veio até aqui em Garopaba, numa reunião que a gente fez com os vereadores,
com o Ministério Público, com o próprio Executivo. Ela botou planos lá para 2037. A estatal Casan, assim que nós ganharmos a eleição, nós vamos até o governo do estado, nós vamos novamente na estatal tentar uma renúncia amigável. Se não for o caso, nós vamos brigar judicialmente, a gente vai fazer tratamento de esgoto na nossa reeleição. Candidato, agora falando um pouco sobre a saúde do município ainda, falando sobre a saúde, né? Com relação ali na área onde era a antiga policlínica, foi refeito ali o espaço, construído o GPA, e se tem o interesse da construção de um centro de especialidades. Então, gostaria que o senhor detalhasse um pouco o que seria esse centro de especialidades e nessa próxima, caso eleito, né, nesses próximos 4 anos, como que o senhor pretende fazer, de fato, a instalação desse centro de especialidades? É importante destacar que o município é responsável pela atenção básica, responsável pela gestão da saúde nos postos de saúde dos bairros. Desde que nós entramos na própria eleição, a gente falou que a gente ia abrir aquela caixinha preta do pronto atendimento, que era uma UPA, e nós íamos colocar para funcionar. Aqui é a média e alta complexidade. Nós cumprimos esse compromisso, o pronto atendimento está pronto, o Garopaba pronto atendimento está lá salvando vidas, e hoje, dentro daquele espaço, nós também temos as especialidades. Por quê? Quando nós entramos no governo, não se tinha quase nenhuma especialidade no município, que é importante destacar que é uma responsabilidade do Estado que o município abarca, né? E hoje nós temos várias especialidades e aquele espaço da frente, nós vamos sim, temos o compromisso de construir o Centro de Especialidade, que é um centro de especialidade de reabilitação, que é um projeto que vai trazer TO, fono, fisioterapia, especialidades, tudo para o mesmo local. Um centro de imagens. Nós vamos querer que ali dentro, as pessoas que nos acompanham aqui hoje, tenham uma pró-vida de Tubarão. Só que pelo SUS, pelo município. A gente quer deixar aqui dentro do nosso município um espaço de qualidade para o nosso povo. O SER só não é realidade hoje porque a Câmara bloqueou o nosso projeto, mas ele vai ser realidade na nossa reeleição. Tarifa zero, transporte coletivo, foi uma solução encontrada para um imbróglio que acredito que ainda tem alguns resquícios judiciais em relação à concessionária Expresso Garopaba, que opera o transporte público, ou vai operar por um bom tempo, um contrato longo, com o município de Garopaba. Mas a gente tem no dia a dia muitas reclamações da população. Falta de horários, embora seja de graça, mas ainda faltam alguns horários. E nos horários de pico, há um excesso de passageiros dos ônibus, né? Nos próximos 4 anos, caso reeleito, como que você pretende buscar nesse relacionamento com a concessionária para que ela amplie esse número de ofertas de linhas e melhore a condição dos ônibus? A concessionária tem direitos e deveres. Uma das heranças que deixaram para o governo Júnior e Guto foi a questão de um contrato de 15 anos do transporte público. Nós abrimos a caixinha preta, tinha um processo judicial, por quê? Só para você que está nos acompanhando entender. Tinha um contrato com a empresa que todos os meses eles teriam o direito de ganhar R$300 mil no mínimo de tarifa. Não recebeu isso, a empresa entrou na justiça e ganhou um subsídio mensal. Nós falamos, beleza, nós pagamos subsídio mensal e você não cobra mais tarifa. É assim que acontece até hoje, por quilômetro rodado. Frente a isso, nós já também fizemos o cadastro da população. Você que está nos acompanhando sabe que todo mundo já deve ter uma carteirinha de tarifa zero. Essa carteirinha foi para verificar os horários que precisamos ampliar, as localidades e algumas coisas que a gente precisa alterar. Assim que nós ganhamos para o segundo mandato, nós vamos fazer um rastreamento em todas as linhas, vamos colocar GPS em todos os ônibus, faremos um investimento de mais linhas e o Tarifa Zero vai continuar e com a qualidade ainda melhor. Agora me chama a atenção nessa situação, porque foi feito um estudo, uma empresa foi contratada na gestão passada para fazer esse estudo que deu esse número que em tese ou na prática a prefeitura deveria pagar para essa empresa mensalmente, né? Não seria interessante o executivo buscar nesse estudo, nessa empresa, que dados, com que embasamento, porque eu suponho que se tinha um valor X a receber mensal é porque ela estimou um número de passageiros. Vocês chegaram a pensar sobre isso ou investigaram essa questão desse contrato? Sim, isso foi feito, né? Na verdade, esses números eram antes da pandemia e também eles não contavam as gratuidades. Então, quando contrataram isso pelo município, o que acontece? Ô, Tiago, hoje a tarifa estaria em R$15, em R$14. Então, o que acontece?
quantidade que demonstrava nos estudos, pela gratuidade nós teríamos que botar pelos pagantes. Então, hoje a tarifa estaria R$ 8, R$ 10 para você ir até o Macacu. Então, por isso que é um contrato, né, que nós também vamos trabalhar fortemente. Existe um processo administrativo também em andamento para verificar o que é mais rentável para o município e população. Candidato, 18 milhões. Esse é o valor mencionado, principalmente por um dos seus opositores, sendo a dívida do município em Garopaba. Pergunta ao senhor se caso o senhor continue como prefeito ou se outro assumir a gestão a partir do próximo ano, quanto que vai ficar de serviços para serem pagos ainda de despesas realizadas? De fato, é esses 18 milhões? Inclusive, na última sessão da Câmara de Vereadores, foi apresentado brevemente um pouco sobre a LDO e foi falado sobre restos a pagar, um valor acima de 20 milhões. Então, a pergunta que fica é: quais são os valores que, de fato, ficam restos a pagar para a próxima gestão? Lembrando que resta pagar de um ano para o outro. Então, se teve algo na Câmara, foi do ano anterior, né? A gente respeita muito, né, o trabalho dos vereadores, apesar de não concordar, mas nós não reclamamos aqui de ter pego 20 milhões de empréstimo para pagar, que hoje passa de 80 milhões com juros, dívida de INSS, fundo de garantia lá de 2007 que não pagava as parcelas, carta precatória, problema com a DART do município, que é a certidão do município. Então, nós pegamos tudo isso no governo lá em 2021, e dentro de uma pandemia. E a gente não queria essa situação dentro de um panorama político, né? O que aconteceu em 2023 foi que nós tínhamos um orçamento previsto para a saúde de 15 milhões de reais. Nós tínhamos uma situação dentro da antiga policlínica que era totalmente insalubre. Vocês fizeram, né, várias entrevistas, puderam verificar em loco que tinha uma lona, um monte de cadeira na rua, uma fossa correndo dentro das lajotas ali, dentro da policlínica. Tinha um rodo lá que se chovia, os enfermeiros, técnicos de enfermagem tinham que fazer um rodo, tirar as camas, era um ambiente insalubre. E tinha um documento da Vigilância Sanitária informando que ali não daria mais para dar andamento nos trabalhos de alta emergência. E nós pegamos, né, e fizemos um decreto, né, fazendo um excesso de despesa de mais 14 milhões, tanto que você verificar no nosso orçamento, era para ser investido 15 milhões na saúde, investimos 29 milhões de reais e pegamos também 2 tempos de chuva, que teve um prejuízo pela Defesa Civil de quase 17 milhões, e nós fizemos mais 4 milhões para restabelecer a ordem do nosso município. Esses são os 18 milhões tão falados, e esses documentos já foram encaminhados para o Tribunal de Contas. Deixar aqui registrado que até hoje o Tribunal de Contas não retornou as contas de 2023 para a Câmara de Vereadores, ainda está em análise, não vem nem pela rejeição e nem pela aprovação. E todos os documentos que a gente deveria ter encaminhado, já encaminhamos para o Tribunal de Contas. Lembrando também que em 2022 a Câmara recebeu do Tribunal de Contas as nossas contas pela aprovação e pela primeira vez na história eles não quiseram aprovar e reencaminharam novamente para o Tribunal de Contas. Então, Vinícius, o que eu posso te falar é o seguinte: nós vamos trabalhar, né, e o nosso projeto é pela continuidade do projeto, mas se por acaso não acontecer a continuidade do projeto, o próximo gestor pode ficar tranquilo que as contas ficarão em ordem, em dia, para o segmento do nosso município. Esse valor, quando a gente fala desse tal número, né, que se fala 20 milhões, 18 milhões de dívida, se a gente for comparar com a arrecadação hoje, daria para pagar na próxima gestão? Não é bem assim. Nós temos déficit orçamentário e déficit financeiro. Déficit orçamentário foi isso que aconteceu. Foi excesso de despesas que não estavam programadas, né? Eu sempre falo isso muito bem, que é assim, ó, tu tens uma casa, né? E todo mês tu paga lá o carnê do teu carro, tu paga a tua luz, tua água. Aconteceu, cara, de tu ficar doente. Tu ficou doente e não tem reserva. O que tu faz? Ou tu vai no banco, tu pega um empréstimo, ou tu vai pedir para o vizinho, para poder pagar um médico, que é uma despesa que tu não estava no teu organograma. Foi assim com o município. Em 2023, essas despesas não estavam no nosso organograma, mas elas eram importantíssimas para o andamento da coletividade. Hoje o GPA salva vidas e nós não teríamos nem a policlínica para trabalho. Então o GPA salva vidas, o dinheiro foi investido lá e você também fez várias coberturas da questão da chuva, que danificou muito o nosso município. E o investimento foi feito nisso. Então, com o excesso de arrecadação deste ano que nós estamos trabalhando com superávit, com essa despesa não programada de 2023, nós queremos findar 2024 com as contas em dias financeiramente
e orçamentariamente também. Candidato, na área de infraestrutura houve uma série de avanços com relação a calçamentos, asfaltamento em várias ruas, né? Mas a gente ainda tem um grande gargalo que é, principalmente o pessoal da região sul, a locomoção para o centro da cidade. Né? E quando é alta temporada, o turista está a passeio, mas o morador geralmente tem compromissos, tanto de trabalho ou atendimento médico, enfim. Há no seu plano de governo, para os próximos 4 anos, algum projeto que possa melhorar ou desafogar de uma certa forma, pelo menos não só a curto e médio prazo, mas uma obra, uma infraestrutura de longo prazo? Porque a gente tem hoje a rodovia estadual que o município acaba ficando refém do Estado na situação de poder colocar melhorias na rodovia, né? Tiago, nós avançamos muito em infraestrutura, preparamos as estradas vicinais e na nossa reeleição, no nosso governo, nossa proposta é fazer calçamento de mais de 80% das vias do nosso município. Em 2025 também um projeto do Garopaba em Ação que nós vamos colocar em prática é o Plano de Mobilidade Urbana, que em 62 anos de emancipação política do município nunca foi feito. Então, a gente já fez um estudo com o projeto Garopaba em Ação e para janeiro, fevereiro, nós vamos colocar em prática o Plano de Mobilidade Urbana que traz esses modais de trânsito. Nós temos muitos projetos interessantes, projeto que vai ligar o Ouvidor, a Barra, a Limpa, passando ali os Búfalos. Nós temos a ideia de conversar com o governo do estado e buscar a municipalização da SC 434, melhorar as vias internas do nosso município para pegar modais de binários. Então, a questão de infraestrutura, a questão de acessibilidade está no nosso plano de mobilidade urbana, que vai ser trabalhado em 2025 com um projeto a curto, médio e longo prazo. Candidato, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o projeto do Centro de Eventos. Hoje, a atual gestão já tem um projeto, que foi anunciado que já teria um projeto pronto, inclusive, e já está lá na Câmara de Vereadores, que até o momento a gente não viu ter uma discussão avançada lá na Câmara. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o projeto em si, como que ele vai funcionar, e hoje ele é num formato de parceria público-privada. Então, eu pergunto como que vai funcionar essa parceria e se, de fato, esse hoje seria o melhor caminho para o município. Deixar bem claro que isso não saiu da cabeça do Júnior Iguto, isso foi feito um estudo com nossa equipe, um projeto do Garopaba em Ação também, foi feito todo um estudo mercadológico do que pode ser feito para o nosso município. O Centro de Eventos é uma promessa de um monte de candidato que passou na Prefeitura Municipal e foi o nosso compromisso, estamos colocando em prática. A PPP é um investimento privado de 25 anos, de um Centro de Eventos e inovação para até 1.000 pessoas dentro do parque. É algo que vai ser revolucionário para o turismo anual do nosso município, que trabalha com uma cadeia, né, de vários segmentos. O Centro de Eventos ele foi preparado para a rede hoteleira, para a rede gastronômica, para a nossa questão de turismo. Tudo isso foi feito com um grande estudo que foi feito, está na Câmara de Vereadores, né, para aprovação. A gente torce que passe pela Câmara o quanto antes para a gente fazer o processo licitatório. Não foi algo jogado ao vento, foi algo programado, algo pronto, com estudo mercadológico de vários locais que deu certo. Você tem detalhes dessa obra? Será realmente próxima ao Surfland Brasil? Ele é ao lado, no terreno do município, de 12.000 metros quadrados. É um projeto feito por nossa equipe, junto com o IPGC, né, um instituto que trabalhou isso também com a iluminação pública agora, a nossa parceria público-privada, de cidade inteligente, né, a gente vai trazer a cidade de Garopaba para um outro momento. Mudando um pouquinho de assunto agora, falando sobre educação, os professores reivindicavam um plano de cargos e salários, né? Um dos primeiros atos da sua gestão, eu me recordo, na Câmara, foi enviar esse projeto para a Câmara. Você, inclusive, esteve lá 1 ou 2 vezes discutindo. E, naquele momento, a gente já tinha um embate entre alguns professores e aquele projeto que estava lá na Câmara, que acabou sendo aprovado, né? E hoje há esse descontentamento. Caso reeleito, existe a possibilidade de alterações naquele plano de cargos e salários que foi aprovado, que está em vigor? Há essa possibilidade de conversa com essa parcela da classe de professores que está descontente? Bom, Tiago, lembrando que quando entramos na prefeitura, o magistério ele já tinha um plano de carreira, né? Um plano de carreira que crescia de uma maneira, né, não vou falar desorganizada, porque tudo que eu falo na questão educacional leva-se para um outro lado, né? A qual eu respeito. A educação não é feita só de professores, ela é feita de merendeira, servente, motorista, monitor escolar, de várias outras cadeias. A gente fez o plano de carreira para todas as categorias, mas é claro, né, que o plano de carreira ele não é estanque, a gente pode debater, pode discutir.
é a ideia da gestão. A gente tinha hoje servidores, a gente tinha até 2021, servidores que cresceram de maneira individual sua carreira e o magistério que cresceu de forma também individual, porque as demais categorias não cresceram. A gente vai estar à disposição, sim, é algo que com o próprio sindicato nós já tínhamos conversado, né? Porque a gente tem a Lei 1000/2005, que é o Estatuto do Servidor. A gente tinha um compromisso do concurso público, fizemos. A gente tinha o compromisso de fazer o plano de carreira para todos os servidores, fizemos. E agora a gente poder sentar numa mesa, poder discutir como gente adulta, sabe? De maneira inteligente, buscando o melhor da categoria e não com picuinhas políticas. A gente pode avançar muito e ser melhor como categoria, como prefeitura, né? Eu falo muito com o Guto que a gente está de passagem. Nós estamos de passagem. O servidor tem uma carreira ali dentro. Então, que a gente possa contribuir. Lembrando, né, que hoje o servidor público do município ele tem um regime próprio de previdência. É diferente do INSS, que é um regime geral. Então, tem as suas, né, os seus montantes de parcelas, tanto de servidor como de município, que precisa ser trabalhado para que a gente não faça o endividamento da máquina. Mas é algo, sim, que está no nosso planejamento. Só para um complemento, a reclamação maior é dos professores mais antigos. Confere essa informação? Alguns desses professores já tinham crescido de carreira, nenhum perdeu remuneração. Todos tiveram a mesma remuneração e pode avançar como categoria, né? Nível 1, 2, 3 e 4. Então, tem alguns professores de carreira que se acham prejudicados. A gente sempre teve à disposição para uma boa conversa, um bom diálogo, que infelizmente às vezes não aconteceu. Júnior, eu gostaria que você falasse um pouco de um projeto que está lá no seu plano de governo, que é o Cidade Inteligente. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse plano de governo, um pouco sobre o que é essa cidade inteligente e o que isso muda na vida do cidadão. O Garopaba em Ação, né, o projeto que a gente botou lá em 2021, que é pensando a Garopaba para os próximos 30 anos, ele já é a Garopaba Inteligente, é a cidade inteligente, já é o Smart City. Nós ganhamos muito de prêmio a nível de Brasil, a nível de Estado, com esse projeto que ele planejou a cidade, Vinícius. Nós tivemos 4 anos de execução de 128 obras, mas nós planejamos 300. O nosso governo, se nós conseguimos dar continuidade, Garopaba ela vai para um outro momento realmente de execução de obras, de execução de infraestrutura, né, de execução de digitalização. Nós pegamos um governo totalmente analógico e a cidade inteligente é isso. Por exemplo, a primeira PPP feita em Santa Catarina é de Garopaba, você sabia? A COSIP, ela foi feita agora. Como é que vai funcionar? A COSIP, nos próximos 18 meses, nós teremos todas as lâmpadas LED no município de Garopaba. Nós teremos a instalação de 180 câmeras de vigilância. Nós teremos nos prédios públicos todos os prédios fotovoltaicos. Nós teremos também um espaço de monitoramento, onde nós vamos ter toda a rede integrada. Nós teremos a primeira fibra ótica municipal do município. São mais de 10 contratos que nós vamos parar de pagar e será do município. É essa evolução, é trazer tecnologia. A Covid trouxe para o município de Garopaba o trabalho home office. Muita gente que vinha para cá 2, 3 meses, está vindo aqui anualmente. Cara, nós vamos ter um centro de inovação, nós vamos ter uma cidade tecnológica, que as pessoas podem investir nisso. Então, nós estamos crescendo dessa maneira. Não está sendo nada feito no vento, com muito planejamento, tudo muito estratégico, para trazer a cidade para outro momento. A riqueza que nós trabalhamos hoje, ainda ela é muito desproporcional. Enriquecemos poucos. A cidade tem um custo de vida caro, legal, mas ainda o nosso servidor ganha muito pouco. Como melhorar, como trabalhar isso, como equiparar essa distribuição de renda? O poder público hoje, ele é o fator que tem que trazer políticas públicas assertivas para ajudar a iniciativa privada a distribuição de renda, políticas públicas corretas para trazer essa integração de privado no público. Avançamos muito. Nesses 4 anos, nós fizemos muito pela cidade. E vamos fazer muito mais. E essa cidade inteligente é um outro momento. Candidato, temos pouco menos de 3 minutos. Não dá para deixar de perguntar sobre o turismo. A gente tem a Rota da Baleia Franca, que foi uma iniciativa junto com o Sebrae, que agora ela se caminha sozinha, né? Com os festivais, né? O Garopaba Sabor é um deles, por exemplo. Mas ainda falta mais para a gente ter um turismo mais consistente ali no outono e inverno. Para os próximos 4 anos,
O que vocês têm observado, né, enquanto gestores, que podem melhorar para desenvolver a cidade nesse próximo período? Discordo de você. Eu acho que nós avançamos muito nesses 4 anos. Nós fizemos o Plano Municipal de Turismo, que trouxe junto com a sociedade civil turismo a curto, médio e longo prazo. E tudo que a gente colocou naquele papel, a gente está conseguindo executar. São mais de 48 eventos que nós conseguimos trazer para a baixa temporada. Agora, uma coisa você tem razão. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Vender melhor o nosso turismo é vender melhor a nossa cidade. E isso eu acho que com o poder público a gente falhou. E a gente já viu isso no nosso plano de governo, que a gente precisa melhorar nessa transmissão de informação, melhorar essa comunicação e vender melhor nosso turismo. Avançamos muito. Os eventos que eram só na temporada, agora são anuais. As pousadas estão ficando abertas anualmente. Pode avançar? Pode avançar muito mais. E nos próximos 4 anos, nós vamos fazer ainda muito mais pelo turismo. Candidato, o senhor tem falado também um pouco sobre guarda municipal, inclusive alguns vereadores que fazem parte também de apoio à sua campanha também, falam sobre a guarda municipal, que tem entre as suas atribuições muitas das funções que hoje são da Polícia Militar. Então a pergunta que eu faço para o senhor rapidamente é, qual seria de fato essa função hoje da guarda municipal e como fazer na prática a guarda municipal acontecer em Garopaba? A Polícia Militar faz milagre com o que ela tem em mãos hoje. Se aposenta mais do que se contrata. Se você trazer uma guarda municipal para você poder regrar o teu trânsito, você vai tirar da Polícia Militar um grande fardo que está nas costas deles. A ideia hoje é ser parceiro e não adianta a gente pedir mais efetivos que não vai vir. Então é trazer para o município uma guarda municipal para auxiliar nos trâmites de trânsito e você ter uma segurança maior. Não só com as câmeras, mas também com a implementação que nós teremos que achar maneira de como implementar. Mas é algo que vamos buscar no nosso plano de governo, a implementação da guarda municipal. Em 1 minuto, candidato, nos últimos 2 anos, né, o governo do estado houve uma transição, o governador Moisés não se reelegeu, atualmente o governador Jorginho Melo do PL é que comanda o estado e o PL está com a sua coligação. Há uma conversa entre vocês para que melhore a demanda de recursos, porque enquanto a gestão era Moisés, a gente tinha alguns avanços, inclusive a ponte do Siriu, que foi o PIX, né, que vocês receberam a emenda PIX. Não só essa, né, Tiago? Como muitas obras, pode falar de bombeiro, né? Duvidavam que o Júnior e Guto teriam capacidade de fazer boa política, de buscar recursos. E nós mostramos que tínhamos sim capacidade, com o governador Moisés e também no governo federal. Não vai ser diferente com o governador Jorginho. Assim que terminar essas eleições, nós já vamos ir até o governador, pedir ajuda nessa C434 e pedir ajuda para a gente fomentar recursos do nosso município. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Então, primeiramente, esses 25 minutos encerrados. Agora o senhor tem mais 2 minutos para suas explicações pessoais e também pedir o voto para o eleitor. Muito bem, agradecer a oportunidade da Pix, parabenizo vocês pelo trabalho e é isso, gente. Eu sempre falo que em 4 anos a gente pediu uma oportunidade de governar nossa cidade. Mostramos a nossa capacidade, vencemos uma pandemia e conseguimos tirar daquela caixinha preta obras estruturantes para o nosso município. Foi GPA, foi bombeiros, foi cemitério, foi ponte do Siriu, foi complexo educacional. Em todas as áreas teve investimento. E nós queremos fazer muito mais ainda agora com a experiência que adquirimos nesses 4 anos. Por isso, no dia 6 de outubro, vote no Júnior e Guto, vote no 11 e apoie os nossos candidatos a vereadores. É muito importante para o crescimento da nossa cidade a continuidade desse projeto. O trabalho não pode parar. E tenho certeza que com Júnior e Guto nós vamos fazer história na nossa cidade, ainda mais, junto com você, e mostrar que pode ser feita uma política de maneira diferente, uma ideia de política envolvida com o povo, para as pessoas, buscando as melhorias que a nossa cidade precisa. Então, mais uma vez, dia 6 de outubro, não pense 2 vezes. Vote Júnior e Guto, vote 11, vote nos nossos vereadores, porque o trabalho não pode parar. Muito bem, candidato. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui na nossa série de entrevistas com os candidatos e candidata à Prefeitura de Garopaba. Encerramos então a nossa série de entrevistas por aqui. É a Pix TV nas eleições 2024.